Chamo agora ao palco para a primeira intervenção, aqui neste estúdio, o Estúdio NAV, Alexandra Reis, que é precisamente a Presidente da NAV, e vai falar-nos da tecnologia, pessoas e transição tecnológica na indústria da aviação. Olá, Alexandra, bem-vinda. A palavra é sua agora. Obrigada. Bom dia a todos. E quero, em primeiro lugar, agradecer o convite e a oportunidade para poder estar aqui hoje convosco. Agradecer na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Sor, a todas as associações e participantes deste importante evento. Nós na NAV e este setor tem sentido alguma turbulência, eu diria. Passámos aqui 2 anos muito complicados. Anos em que todas as empresas deste setor, de repente, viram toda a sua atividade parada. Imaginem o que é, todos o sentimos na pele, de um dia para o outro, a empresa está parada, não tem receita, continua com os seus custos normais de funcionamento e, acima de tudo, como no nosso caso, tem um conjunto de colaboradores altamente qualificados, cuja qualificação depende do seu dia-a-dia de trabalho. O seu grau de proficiência está diretamente relacionado com a sua execução, a operação do dia-a-dia da empresa. E isto foi claramente um desafio para a NAV, da mesma forma que terá sido para outras entidades do setor. Foi um desafio bem superado, mas continuamos ainda aqui com alguma turbulência. O mundo está a mudar. Estamos a falar de níveis históricos de dívida, de níveis históricos de inflação, de custos muito elevados, por exemplo, no fuel, o que tem um impacto direto com os nossos operadores, os nossos clientes e com todo o ecossistema do setor. E depois é ainda um mundo cada vez mais volátil. Eu há dias verificava o Google Trends dos últimos tempos e passámos por discussões intensas sobre a Covid, depois para discussões intensas sobre a guerra na Ucrânia, e temos uma guerra na Europa, certo? E depois para discussões intensas sobre as alterações climáticas e vamos ter que falar de sustentabilidade. Aliás, eu estive recentemente num evento onde alguém dizia que hoje em dia a palavra sustentabilidade é chave e o orador, o keynote speaker, para resolver o assunto disse logo no início do discurso sustentabilidade, sustentabilidade, sustentabilidade. Por isso já fiz aqui o meu papel também, já disse sustentabilidade 3 vezes. Mas passámos por todos estes temas e até por outros fediveres. Durante umas semanas não se falou de outra coisa senão e vou abrir aqui um parênteses, do julgamento do Johnny Depp e da Amber. Ou seja, de repente o mundo está centrado em muitos temas diferentes. E a boa notícia para o nosso setor, para a nossa indústria, são de facto alguns tailwinds que estamos a sentir. Que tailwinds são esses? Em primeiro lugar, a vontade que as pessoas têm de voar. E isso sentiu-se muito em 2022. Libertaram-se muitas restrições fronteiriças, foram-se libertando, as restrições da pandemia foram sendo levantadas e apesar de uma guerra na Europa, que também tem um impacto muito grande na nossa atividade, porque reparem, temos uma parte do espaço aéreo europeu fechado. Não se voa sobre algumas zonas da Europa. E isto para o controle de tráfego tem de facto impacto. Se pensarem num voo de Helsínquia para a China, um voo de 11 horas passou para 13, 14 horas, porque há que circundar todo o espaço aéreo da Ucrânia e da Rússia. E isto é um desafio. E vai ser um desafio sobretudo no futuro, porque a China hoje ainda está em lockdown e estando a China em lockdown, temos muitos voos da China para a Europa que ainda não acontecem. E no dia em que começarem a acontecer, a China não vai ter a mesma restrição que tem a Finnair, vai sobrevoar a Rússia. E isto vai ter aqui alterações em termos de competitividade, certo? Porque de repente há alternativas mais rápidas, mais económicas para viajar. E isto tudo mexe no nosso ecossistema. Por isso temos aqui 2 tailwinds que são muito importantes. Mas depois temos também alguns headwinds.
E que headwinds são esses? O tema da dívida, do custo do combustível, da inflação e um outro a que não estávamos habituados, que é a falta de recursos humanos, a falta de pessoas. A pandemia trouxe também uma disrupção muito grande no mundo do trabalho e isso também se sente no nosso setor. O nosso setor, e hoje o senhor secretário de Estado referiu isso, funciona em rede, certo? Este conceito de hub, em que todos os stakeholders têm que estar integrados. Por isso, se de repente nos faltam recursos em algumas áreas, claramente isso tem impacto na nossa operação. Porque se não há handling, não há voo. E se não há voo, temos disrupção. E a torre de controlo tem uma dificuldade para gerir, certo? Porque tem que recuperar tráfego, e o nosso setor está montado para uma operação perfeitamente regular, que na verdade está cheia de irregularidades todos os dias. Por isso, quando nós pensamos nestes tailwinds e nestes headwinds, eu diria que há 3 vetores que têm que ser trabalhados. E um deles é aumentar a resiliência do setor. Isso é fundamental. E esta resiliência deste setor vem, na minha opinião, na nossa opinião, e é esse também o contributo que a NAV tem vindo a trabalhar, de 2 temas. Vem da inovação e da renovação tecnológica, por um lado, e também de uma maior flexibilidade, de uma maior capacidade que a nossa empresa e todos os stakeholders deste setor têm que ter para conseguir gerir a disrupção, porque mais uma vez tudo está pensado para ser uma operação regular que todos os dias tem inúmeras irregularidades. Mas eu disse 3. Um deles é o tema da resiliência, outro tema é também o tema da sustentabilidade. Isso é claramente uma preocupação de todos, há metas que estão estabelecidas, todos os players estão a trabalhar nesse sentido. E se hoje em dia as emissões que provêm desta indústria estão abaixo dos 3%, isso acontece porque todos os outros estão ao mesmo nível. Em 2030, em 2040, em 2050, certamente que será diferente, porque à medida que todos conseguem ter um contributo maior para reduzir as suas emissões, este setor, se não trabalha este tema, vai ter claramente um desafio. Há notícias, por exemplo, mais uma vez, de que Schiphol vai começar a reduzir, o aeroporto de Amsterdão, vai começar a reduzir, a obrigar a reduzir o número de voos de médio curso, voos de curta duração. São reduções significativas, têm impacto. Isto vai alterar claramente o landscape da nossa atividade. E depois, mais uma vez, resiliência, sustentabilidade e um outro vetor, que é a forma como nós gerimos o nosso capital humano. E eu gostava de partilhar convosco aqui aquilo que a NAV está a fazer nestes três vetores. Quando falamos de resiliência, falei de inovação. E o que é que a NAV tem vindo a fazer? É uma trajetória que a pandemia não parou, foi possível continuar este projeto durante a pandemia e está relacionada com a renovação tecnológica de uma série de sistemas, nomeadamente aquele que tem sido o foco dos últimos meses, em algo que já começou há uns anos, aqui um planeamento muito grande, mas que tem um culminar a muito breve prazo, que é a mudança de sistema de controle de tráfego aéreo na Rive de Lisboa. Claramente é um projeto muito, muito grande para a empresa. E o que é que isto nos vai permitir? Vai-nos permitir trabalhar melhor esta flexibilidade que falei. Vai-nos permitir, com um sistema novo, com uma nova arquitetura, com novas ferramentas que têm vindo a ser trabalhadas, com todos os nossos controladores de tráfego a serem formados, a serem treinados, certo? Vai permitir uma maior flexibilidade, por exemplo, na recuperação de atrasos. Este é um dos contributos que a NAV tem para uma maior eficiência e competitividade deste setor, porque, e vou falar disto também no tema das pessoas, a colaboração será fundamental. Por isso, o tema da inovação
tem aqui um culminar com a mudança do sistema, mas não se cinge apenas a isso. Estamos a falar de muito mais do que isso. Estamos a falar de uma trajetória e de um plano que a empresa tem para começar uma verdadeira gestão de ativos, dos seus ativos tecnológicos. Nós somos uma casa de controladores de tráfego e uma casa de engenheiros. Não é? Nós gerimos as comunicações, nós gerimos os sistemas de informação que nos permitem falar com os aviões, que nos permitem falar com todos os stakeholders. E este nosso DNA de engenharia, de inovação, é fundamental. E nós temos que trabalhar a implementação de novos sistemas, de novas ferramentas que nos permitam claramente contribuir para esta inovação no setor e para esta maior flexibilidade no setor. E este é um contributo que a NAV tem vindo a dar, que está a dar e que vai continuar a dar, com um plano estruturado de transformação digital, de renovação tecnológica e de uma maior gestão de ativos. Não iniciativas ad hoc, mas de facto um plano perfeitamente delineado e estruturado nesse sentido. Relativamente ao tema da sustentabilidade, temos também um contributo importante e, mais uma vez, perdoem-me, vou dar o exemplo deste sistema que estamos a implementar. É um sistema que, permitindo otimizar as rotas dos aviões, também nos permite poupar combustível. Isto, mais uma vez, é fomentar a competitividade do ecossistema, dos operadores, dos nossos clientes, mas, por outro lado, é também reduzir a nossa pegada carbónica. Este é também um aspecto fundamental, é também um contributo que a NAV tem para dar a todo este ecossistema. Nós, quando falamos de sustentabilidade, falamos muitas vezes de combustíveis alternativos, do SAF, falamos dos aviões elétricos, a hidrogênio, etc. Tudo isso, a seu tempo, virá. De uma forma mais onerosa, menos onerosa. Mas algumas destas ideias de aviões elétricos ou aviões a hidrogênio ainda faltam uns anos. Estamos a falar de algo muito longe. O próprio combustível SAF, claramente, tem ainda custos muito pesados. Não há ainda sequer supply chain para isso. Mas se nós conseguirmos reduzir a alguns minutos todos os voos, considerem o impacto que aí está. E esse é também um contributo que os controladores de tráfego e que este caminhar para o céu único europeu também pode dar. Por isso, tudo o que seja inovação e renovação tecnológica é fundamental para esta resiliência e para a maior sustentabilidade do setor. Mas fundamental, e tendo em consideração os tempos turbulentos que toda a indústria tem vivido, é o nosso capital humano, as pessoas. E de que forma é que as pessoas podem potenciar esta transição tecnológica? De que forma é que isso pode ser feito? A gestão da mudança nunca é fácil, mas a verdade é que esta turbulência aguça-nos o engenho. E esta gestão da mudança terá sempre os nossos recursos, as nossas pessoas a liderá-la. Há sempre, naturalmente, resistências, mas faz parte. Somos todos humanos e é de facto assim. O que é importante neste capital humano? Por um lado, dotá-lo de competências, que já existem, muitas delas, temos que as potenciar, temos que trabalhar mais em rede, dentro das organizações, dentro da NAV, mas não só, muito mais do que isso. Reparem, nós vivemos num ecossistema que tem muitos constrangimentos, pequenos gargalos. Todos esses pequenos gargalos em sequência acentuam-se. Por isso, acima de tudo, é fundamental fomentar maior colaboração entre todo o ecossistema. E isso é feito como? É feito com ferramentas, com tecnologia, com maior integração de sistemas, com maior partilha de informação. Mas, acima de tudo, é feito com pessoas. Com o nosso capital humano. Vai ser preciso mitigar a falta de pessoas que temos no setor, em toda a indústria, mesmo em algumas funções menos qualificadas. Felizmente, na nossa organização, esse não é um desafio. O desafio, claramente,
é, muitas vezes, ter tempo útil para conseguir gerir toda a inflexibilidade que o setor tem vivido, porque temos tempos de formação muito longos, porque temos níveis de proficiência que têm que ser atingidos. Mas, acima de tudo, é dotar-nos toda a organização também com novas tecnologias de Data Analytics, Advanced Analytics, inteligência artificial e muitos outros que nos podem suportar a tomada de decisão. Por isso eu diria que há aqui duas pedras de toque: tecnologia e inovação e, claramente, a forma como o nosso capital humano pode contribuir numa lógica de maior colaboração em todo o ecossistema. Para concluir, não vos tomando mais tempo, eu diria que, de facto, são tempos turbulentos, mas esta turbulência também nos traz alguns temas positivos e, normalmente, esta turbulência traz-nos mais inovação, mais engenho e mais capacidade para ultrapassar os nossos desafios. E é exatamente esse o contributo que a NAV quer dar a todo o ecossistema. Muito obrigada.